Bom, pessoal, acho que a maioria conectou já aqui, então nós já podemos dar início oficialmente ao nosso webinar. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Fatz Arpelon, sou diretor do Departamento de Inovação e Tecnologia aqui da Câmara Brasil-Alemanha. Normalmente, nos nossos webinars, a gente sempre costuma fazer uma introdução sobre o que é a Câmara Brasil-Alemanha, mas uma vez que nesse tempo aí de coronavírus, de Covid, né, de corona, nós estamos fazendo esses webinars fechados para empresas associadas. Eu acho que não é tão necessário fazer essa introdução, a gente consegue ganhar um pouquinho de tempo. O que vale ressaltar é que uma das frentes de atuação da Câmara Brasil-Alemanha é inovação e tecnologia, que é representada pelo Departamento de Inovação e Tecnologia, o departamento que eu lidero, junto aí com alguns outros colegas. É importante dizer que esse departamento tem como objetivo principal ser o maior parceiro das empresas associadas no que tange inovação, ajudando tais empresas a serem mais competitivas e alcançarem o sucesso também nas suas áreas de atuação por meio da inovação e tecnologia. Fora isso, nosso objetivo também é aproximar o ecossistema de inovação e tecnologia do Brasil e Alemanha. Então, a gente tem esse foco entre empresas, regionalmente falando, e entre ecossistemas, quando falamos dos dois países. Pessoal, é por esses e outros motivos que, entre nossas atividades, nós realizamos a série de webinars Digital Transformation Pills, que é essa série que temos aqui hoje. O objetivo principal dessa série é apresentar de forma prática e dinâmica os principais assuntos relacionados à transformação digital. Nós estamos realizando ela desde o início do ano passado, já foram aí mais ou menos uns 8 webinars, desde temas relacionados a blockchain, cultura, internet das coisas, machine learning, entre outros. E agora, durante o período de coronavírus, o que era mensal, nós fazemos sempre na primeira quinta-feira do mês, às 9 horas da manhã, estamos realizando semanalmente, toda quinta-feira também, às 9 horas da manhã. Pessoal, antes que a gente dê início à nossa discussão, gostaria de apresentar o nosso convidado de hoje e agradecer também pela participação aqui conosco, o Walter Piratielli, da Piratielli Consultoria. Walter, se pudesse apresentar. Bom dia Bruno, Fernando, todos os nossos ouvintes aí que estão acompanhando esse live. Eu sou Walter Piratielli, sou engenheiro de formação, trabalhei em P&D os primeiros anos da minha carreira. Antigamente, inovação chamava P&D, viu, gente? Eu trabalhei em P&D nos primeiros anos da minha carreira, anos 70, e em 1992 nós fundamos a Piratiani, com o sonho de fortalecer a inovação no Brasil. Nós fomos pioneiros, a empresa tem 30 anos, vai fazer 30 anos, e de lá para cá a gente vem trabalhando para tornar as organizações comuns, transformá-las em organizações inovadoras. Esse é o nosso papel, e com isso construir um mundo melhor, né? Empresas melhores fazem um mundo melhor. E muito grato aí ao Bruno pelo convite, muito feliz de estar com vocês, compartilhando um pouco dessas ideias de inovação em momentos de escassez, né? Em momentos de crise, em momentos de recessão. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Walter. Eu acho que o tema é muito interessante, né, pessoal? Como vocês sabem, a ideia do dia de hoje é falar um pouco sobre como inovar em tempos de crise. É quase que clichê falar sobre isso, né? Na crise que se cria, assim por diante. Mas é uma verdade. E hoje a gente vai trazer esse assunto com o Walter. O Walter, como já se apresentou, é um grande conhecedor sobre o tema, não só sobre inovação, perdão, no sentido amplo da palavra, mas especialmente sobre inovação em tempos de crise, inovação frugal e afins. Então, a gente agradece muito essa participação e tem certeza que vai ser muito valiosa para todos vocês. Dando início à nossa discussão, Walter, perdão, deixa eu passar um recado aqui para o pessoal. Relembrando, qualquer dificuldade, qualquer problema que a gente tenha no som, no áudio, pessoal, manda para a gente aqui no chat. E outra coisa também, como é que funciona o webinar de hoje? Nós tivemos agora a introdução, 5 minutinhos, teremos uma discussão mais ou menos de 15 a 20 minutos, Walter e eu, para a qual a gente já preparou algumas perguntas que a gente gostaria de trazer para vocês. E nos últimos 10, 15 minutos a gente abre para perguntas do público. Então, o que é interessante? Qualquer dúvida que vocês tenham relacionadas à inovação em tempos de crise, inovação frugal, a gente vai explicar o que é isso, mas já mandem para a gente. É muito curto o webinar, então quanto mais assertiva a gente conseguir ser a nossa discussão, melhor para todos os envolvidos. Então, qualquer ponto que vocês gostariam que fosse tratado, dúvidas e assim, mandem para cá, que a gente já vai verificando e já vai colocando isso durante a conversa, ou se não for possível, ao final, no momento aberto ao público. Então, não esqueçam de mandar as suas perguntas.
Walter, eu gostaria de começar com uma pergunta, talvez que vai ajudar muita gente. A gente falou aqui um pouco sobre inovação frugal. O que é essa inovação frugal? Por que é tão importante essa inovação frugal nesse momento? Estão acostumado a ouvir inovação disruptiva, inovação incremental, e assim. O que é essa frugal? Boa, Bruno. Olha só, o nome não é nem muito simpático, né, inovação frugal, mas ela é uma estratégia que agora, inclusive, os países desenvolvidos estão perseguindo, muito interessados no que acontece na Índia, muito interessados no que está acontecendo no Brasil, muito interessados no que aconteceu na China. Inovação frugal é um campo, é uma dimensão da inovação diferente de tudo que a gente viu e aprendeu até agora. Quando você fala em inovação até agora, a gente já pensa logo em tecnologia, pensa em coisas sofisticadas, sexy, né? Extremamente atraentes, pensa em adicionar atributos aos produtos para se diferenciar do concorrente. A inovação frugal, a inovação o Jugaad, né, como fala na Índia, vou explicar o que significa essa palavra, é ir na direção contrária. É tirar tudo o que eu posso do produto e, com isso, criar inovação de baixo custo que impacta. Tá? Eu queria só dizer uma coisa para começar essa história. Tá? Vocês assistiram o filme Gravidade? Lembra desse filme, Gravidade? Com aquele ator que as mulheres adoram enfim, os caras estão lá na Lua, lá na gravidade e tal, numa missão espacial. Aquele filme lá, muito bonito, eu assisti 2 vezes, ele é um filme que custou para Hollywood $100 milhões. $100 milhões, tá? E voltou, retornou, foi um campeão, blockbuster e tal. Estados Unidos mandou um satélite para Marte uns 4, 5 anos atrás. Vocês lembram disso, né? Isso custou para a NASA $671 milhões. Então, o filme $100 milhões, satélite Marte $670 milhões. Mas o que vocês não sabem é que a Índia também mandou um satélite para Marte. Você sabia, Bruno? Não sabia. A Índia mandou um satélite para Marte. Sabe quanto custou para o governo indiano mandar o satélite para Marte? $74 milhões. 7,4, menos que o filme. Tá? Tudo bem. O satélite provavelmente demorou muito mais para chegar, deve ter caído uns pedaços no caminho, né? Mas chegou e está lá mandando sinal. Tá? Esse é o conceito, assim, um exemplo muito forte do que é frugalização, né? Do que é tire tudo que você pode tirar do teu produto, torne-o extremamente focado na principal função que ele tem. Os produtos de hoje atendem 30 coisas diferentes, tem 30 features, uma central, e faça caber no bolso de quem está absolutamente sem grana. Isso vale para serviço, isso vale para produto, e esse é o conceito central do Jugaad. Jugaad, esse nome, nasceu na Índia. Jugaad é um caminhão, Bruno, ouvintes, é um caminhão de madeira, um chassi de madeira, com um motor de bomba estacionária, que é usado no interior da Índia para transportar feno, para transportar cereais e tal. Quer dizer, é o que nós no Brasil chamaríamos de trapizonga, gambiarra, enfim, nós destruiríamos esse conceito, desqualificaríamos isso, dizendo, olha só que maluquice e tal, que gambiarra. Muito bem, se você olhar para isso com outros olhos, né, de uma solução extremamente barata, que resolve um problema central, né, e que cabe no bolso do agricultor indiano, que é como os mais pobres do nosso país, você está entendendo o que é frugal. Tá? Pode falar. Não, eu quero perguntar o seguinte, hoje em dia a gente fala muito, por exemplo, somente nesse mundo de startups, assim por diante, da questão do MVP. E quando a gente fala hoje cada vez mais, assim, o MVP tem sendo discutido. Mas alguns tempos atrás, 1 ano, 2 anos atrás, veio uma teoria também da questão do MVP vendável, o MVP, assim, que seja
minimum lovable product, o mínimo produto amável, vamos dizer assim, que é qual que é o mínimo de funções que você tem que trazer para aquele produto ser vendável. E muitas vezes, assim, o MVP do MVP não vale mais, porque tem que ter a função assim por diante. O que você está falando para mim vem muito isso na cabeça, essa questão do MVP funcional, aquele mínimo que você precisa para você entregar aquela tua função, mas de uma forma que seja funcional, que seja vendável, não meramente que só você entenda, vamos dizer assim, que seja alguma coisa prática, né? Tá certo essa conexão? Tá certíssimo, eles são primos irmãos. O MVP e a Frugal são primos irmãos. Por isso que tanto tem chamado a atenção dos alemães na Europa, dos italianos, a questão do Yugat, da inovação frugal. Vários livros publicados, um filme agora, quem não assistiu, quer entender frugal, assiste Padman, um filme lá de Bollywood, né, que traz um pouco o conceito de frugalização, mas você foi na veia, Bruno. É o MVP que resolve. Então, veja só, por que MVP? Porque você tira tudo que de sofisticação que você tinha pensado e entrega um negócio que resolve um problema concreto e cobra o mínimo disso. Quando você cobra o mínimo disso, você está fazendo caber no bolso de quem está na crise. Só que é o seguinte, se você olha para isso como estratégia empresarial, você está fazendo caixa no momento em que ninguém faz. Você está fazendo caixa, você está girando a economia, você pode escalar esse produto. Você imagina um MVP escalado, ou seja, em grandes volumes, né? Resolvendo um problema concreto de baixo custo. Porque a verdade é a seguinte, gente, durante as crises, a gente analisou várias crises. Se você pegar um gráfico de 100 anos do PIB do mundo, tem vários lugares onde o PIB é zero ou negativo, 29, 40, 62, 1980, foi o ano que eu me formei, foi uma das maiores crises do Brasil. 1990, 2008, vocês viveram 2008. 2014, o PIB zerou. O que acontece? Durante esses períodos, as pessoas continuam tendo necessidade. E as empresas continuam tendo necessidade, só que elas mudam. Elas não são mais a necessidade do glamour, da sofisticação. É a necessidade de resolver um problema pontual. Né? Ô, Walter, em cima disso eu queria te fazer uma segunda pergunta, que eu acho que está bem em linha e cabe muito bem fazer esse gancho. Cris, e agora? Sobreviver, inovar ou inovar para sobreviver? Eu acho que é um pouco do que você está falando, né? E aí, o que a gente tem que continuar inovando? As demandas param, as demandas continuam? A gente paga as contas e inova, a gente faz os dois? Como que pesar essa balança nesse momento e tomar essa escolha? Perfeito. Então, nesses casos, a gente tem trabalhado, um dos nossos principais trabalhos é trabalhar a estratégia de inovação das companhias. Então, nesse momento, as duas coisas que você falou têm que ser englobadas. Deixa eu explicar melhor. Inovar para sobreviver é o frugal, é você deixar pelado o seu produto e acessível ao bolso do seu consumidor. Vários exemplos interessantes. Não sei quem tem EcoSport aí, mas o EcoSport, a plataforma Amazon da Ford, nós éramos consultores dele, nasceu, sabe quando? Quando os Estados Unidos decidiu fechar a Ford no Brasil. Estados Unidos decidiu fechar a Ford no Brasil, né? Em 2000. E o sonho do brasileiro nessa época, gente, era ter uma Cherokee, porque era o carro, era SUV, era o luxo, era a comodidade e tal. E um cara genial, chamado Luc de Ferran, que era o diretor de engenharia da Ford, desenhou num guardanapo, né, uma affordable SUV, uma SUV que caiba no bolso do consumidor. Pegaram a plataforma do Fiesta e transformaram numa SUVzinha, tá? Por um preço, 40 mil reais custava, tá? O Fiesta custava 30. Passaram a botar 10 mil reais no bolso por carro e salvaram a Ford no Brasil. Então, no momento em que veio o comando dos Estados Unidos, fecha a Ford, é que nasceu o Amazon.
O Michael Porter, ele diz o seguinte, nos momentos de abundância, as grandes inovações, as grandes sacadas nascem no momento de escassez, no momento de pressão, no momento de desespero. Tá? Então, Bruno, respondendo, inovar para sobreviver, o que significa isso? Significa frugalizar, fazer caixa a curto prazo e continuar vendendo e atendendo necessidades que seguem. E sobreviver para inovar, o que significa? Significa que daqui a 6 meses o mercado volta. Na pior hipótese, daqui a 1 ano o mercado volta. Não importa, vai voltar. Quando volta, ele volta reorganizado, reestruturado, os players mudam de posição. E qual é o comando dessa reestruturação? Aquele que oferece o produto inovador, o produto sexy, o produto interessante. Veja só, uma coisa super importante para os gestores, para você gestor. Existe um delta T, uma defasagem de tempo entre o projeto e o produto estar no mercado. Então, se você estiver projetando agora, inovando, sobrevivendo para inovar, como disse o Bruno, né? Então, você já tem que pensar em produtos para retomada. 6 meses não é nada. 1 ano, que seja 1 ano. Né? E, por outro lado, você tem essa outra versão, essa outra dimensão que você falou, Bruno, que é continuar fazendo caixa com produtos vendáveis. Né? É muito interessante o que você coloca, né, Walter? Até trazendo para o momento atual, isso fica muito claro, por exemplo, quando a gente fala das vacinas, né? Por exemplo, no momento atual, nós temos a demanda da vacina do Covid-19. Mas nunca tivemos essa demanda tão latente que gerasse o impulso das pessoas inovarem e buscar essa vacina. Então, nesse momento, estamos passando pelo Delta T até a hora que, de fato, essa vacina fica pronta, né? Então, é só para exemplificar um pouco essa questão do tempo, lançamento de novos produtos, assim por diante. Não adianta esperar terminar a crise para atender aquela demanda restrita, se já não tiver um produto pronto para atender essa demanda restrita durante o momento, né? Bruno, essa tua observação me levou até a um ponto interessante que vale a pena chamar a atenção aqui dos nossos amigos e amigas que estão nos seguindo, que é a reconversão produtiva. Deixa eu explicar isso melhor. Bom, inovação, gente, não é só produto e processo, né? Você pode inovar na gestão e pode inovar no modelo de negócio, certo? As 4 dimensões de inovação. Produto, processo, gestão, modelo de negócio. Beleza. Agora, o que está acontecendo em processos? Em processos, está havendo uma linha nova de pesquisa da Pieracciani, nós estamos trabalhando com isso intensamente, inclusive ajudando o governo, chamada reconversão produtiva. Reconversão produtiva significa o seguinte, um fabricante de filtros de combustível pode fabricar máscaras com o mesmo processo? Isso é frugalização de processo. Isso é frugal, viu, Bruno? Na veia, tá? Uma fábrica de automóveis pode fabricar respiradores, ou pode recondicionar respiradores, isso chama-se reconversão produtiva. Uma das grandes lições que a gente vai tirar da crise Covid-19 é a reconversão produtiva. As cadeias não vão mais ser eu fabrico automóveis. Não, eu tenho essas 27 possibilidades de conversão que servem para automóveis, servem para respiradores, servem para máscaras, servem para... Entende? E esse é o conceito, assim, central do YouGov. Resolve um problema, é barato e eu consigo fazer. O problema, Bruno, sabe o que acontece aqui no Brasil? A gente aprendeu uma coisa muito errada, que quando você improvisa e resolve alguma coisa, a gente aprendeu aqui que isso é gambiarra, que isso é trapizonga, que isso é feio. As pessoas caçoam da gente. E nos Estados Unidos e na Índia vai para a capa da revista. Tá? Vai para a capa da revista. Olha o que o cara fez. Né? O Padman virou o herói nacional na Índia. O cara que fez o absorvente filme. Padman é um filme que conta a história de um indiano que não se conformava com as mulheres usando pano como absorvente íntimo e fez a primeira fábrica de absorventes íntimos indiano. E virou um cara milionário, apelidado de Padman, né? O homem do absorvente, né? Mas aqui no Brasil, aliás, lá também ele foi expulso do vilarejo, mas não por questões de gambiarra, lá porque a questão dele mexer com um tema muito delicado, que é a menstruação nas mulheres, né?
Mas aqui no Brasil, eles iam caçoar do Padman. Iam dizer, pô, esse cara está fazendo gambiarra, trapizonga, está improvisando. Ao invés de dizer, cara, parabéns, você está usando a tua criatividade para resolver um problema com mínimo custo. É interessante, né? Porque quem trabalha com inovação sabe o valor da criatividade, né? Porque você pode ter um problema, mas tem milhares de formas de resolvê-lo, né? E com criatividade, obviamente, as ferramentas em mãos e conhecimento de contexto, assim por diante, você consegue ir muito longe. Ô, Walter, a gente está falando de inovação, inovação em tempos de crise, tudo isso é muito bonito e é verdadeiro, a gente sabe que é verdadeiro tudo isso. Mas como, de fato, conseguir inovar em tempos de crise? Que medidas que você acha que são essenciais para que a inovação continue ou aconteça nas empresas? Porque a gente sabe, querendo ou não, que essas empresas elas estão realmente numa situação muito delicada quando a gente fala na parte econômica. Eles têm ali recursos humanos e afins, mas como é que você vê? Que medidas podem ser tomadas para conseguir, de fato, aproveitar esse momento nas demandas que surjam durante a questão da crise e também para se preparar para o pós-crise? Como é que você vê assim, essa balança entre o que é urgente e o que é necessário, vai colocando com a questão econômica? Bom, então, isso voltando então um pouco para responder essa sua pergunta, eu volto um pouco ao conceito de frugal, né? Que é basicamente mínimos recursos, atende uma necessidade específica e cabe no bolso. Quando você recita esses mandamentos, olhando para o teu portfólio, né? Então, como uma empresa em crise deve atuar, no momento de crise deve atuar? Ela deve fazer uma reanálise do seu pipeline, do seu portfólio, tá? E tanto dos produtos que já vendem, quanto dos produtos que estão entrando no pipeline. Nos que já vendem, ela deve aplicar esses 3 mandamentos. Deve rapelar o produto, tirar deixar ele completamente despojado, espartano, né? Deve focar numa necessidade central, não em 10, não em 3, mas numa necessidade central, e deve chegar a um custo muito baixo. Quando eu falo custo muito baixo, Bruno, não é a margem vai cair, outra coisa de brasileiro, né? O custo baixo, a margem era 30, vamos para 15. Não, estou falando de margem de 2%, margem de 1%. Por que isso? Porque isso vai fazer a máquina rodar. Vai fazer a área de vendas continuar funcionando, vai fazer a área de inovação continuar funcionando, vai salvar a empresa, vai gerar caixa. Tá? Então, margens depauperadas, margem pequena. Tá? E isso você cria a possibilidade de vendas, mesmo nos momentos mais críticos, e cria a possibilidade de geração de caixa. Então, o que significa isso? Por exemplo, nós éramos na última, em 2009... aliás, desculpem, 2014, nós éramos os consultores da Sky. A Sky, não sei se vocês se lembram, era uma companhia que vendia assinaturas por um preço fixo por mês, para você ter os canais, né? Você pagava lá 40, 50 reais por mês e tinha acesso à Sky, aos canais, aos filmes e tal. Quando veio a crise de 2014, a curva de... o churn, né? A curva de cancelamento de assinaturas embicou, mas do jeito que a gente gostaria que embicasse a curva do Covid. É assim, ó, pum, as assinaturas foram todas canceladas, né? E a gente fez um exercício de frugal com a turma lá, e eles iam ter também outra coisa, com o cancelamento abrupto das assinaturas, eles iam ter um alto custo de logística reversa para recuperar os decodificadores. Tem que mandar a pessoa na casa do assinante buscar o decodificador, que é um ativo da companhia. Muito bem, a gente chegou na seguinte conclusão. Vamos parar de cobrar assinatura, né? Vamos deixar a turma com o canal funcionando e quando eles quiserem um filme, eles pagam o filme. Tá? Criou-se o Sky pré-pago. Tá? Ou seja, uma solução que você cortou o custo fixo do usuário, tá? Do consumidor, mas manteve ele na tua carteira. E quando você vende um filminho, você vende um filminho com uma margenzinha. A curva
pararam de cancelar as assinaturas e começou a crescer. E começou a crescer e cresce até hoje. Sabe por quê, Bruno? Porque se você tem uma casa de campo, uma casa de praia, você sonharia em ter Sky, mas você não quer ter um custo fixo de 60, 70 reais todo mês. Porque você só vai no verão. Agora, com esse sistema pré-pago, você pode ter assinatura e paga os filmes que você quiser. Tá? Então, isso é o que você chamou de inovar para sobreviver. Tá? Por outro lado, a análise do portfólio dos... Pessoal, Walter, só vou pedir licença para o pessoal aqui rapidinho. Vou mandar as perguntas de vocês aqui pelo chat, que daqui a pouquinho, alguns minutos, a gente abre para a discussão geral. Então, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, algum ponto que vocês queiram que o Walter entre um pouco mais a fundo, peço que mandem aqui pelo chat ou pelo Q&A, como preferirem. Desculpa, Walter. Não, só concluindo, então, o que uma empresa em crise pode fazer no momento para olhar a inovação? Olha os produtos que estão no mercado e frugaliza. E olha os produtos que estão no pipeline e acelera aqueles que fazem sentido no momento da retomada. Então, com isso, você garante o presente e o futuro. Tá? E é basicamente, Bruno, análise de portfólio. A gente tem feito isso, nós estamos sendo chamados, a turma abre o portfólio deles lá com 300 projetos, diz assim, eu não tenho recurso para fazer nem 50. Quais eu escolho para fazer? Quais eu escolho para fazer? E tem funcionado muito bem. Isso é estratégia de inovação, né? Sim. Ó, pessoal, vou mandar aqui as perguntas. Enquanto vocês não mandam, tenho diversas perguntas. Sou um grande curioso dessas conversas aqui. Ô, Walter, Craque, Bruno. Você não é curioso. Você é um craque. Um dia chegamos lá. Qual a importância que você vê do líder, Walter, nesse momento, no sentido de conseguir manter essa estratégia de inovação viva e não se tornar uma coisa negligenciada ou até desacreditada nesse momento? O líder, no momento desse, ele tem que lidar com duas coisas, né? Ele tem que lidar com a questão da estratégia de inovação, mas ele tem que lidar com a gestão de mudança, com a resistência à mudança. Por quê? Porque em momentos como esses, em todas as crises, 62, 80, 90, o que acontece é o seguinte, cresce muito uma coisa chamada ambiguidade, ou seja, perguntas sem respostas. Ninguém sabe quanto tempo isso vai durar, como vai ser a retomada, que vai ser do meu cargo, eu vou ser mandado embora ou não, eu vou ter jornada reduzida ou não. Então, o número de perguntas cresce espantosamente. Tá? Então, muitas perguntas sem resposta. E cresce também a sensação de perda, né? Sensação de perda. Nós perdemos uma das coisas mais importantes, que é a liberdade, né? Então, essa combinação, Bruno, se o líder não estiver atento a essa combinação, veja só, ambiguidade mais sensação de perda igual instinto de autopreservação. As pessoas vão se salvar, tá? Vão salvar o seu cargo, vão ao supermercado comprar mais do que precisam. Por que as pessoas vão comprar mais do que precisam? Porque elas têm a sensação de perda e a ambiguidade, muita pergunta sem resposta. Isso faz com que o instinto de autopreservação exploda. O líder tem que lidar com isso. Tá? Não é fácil lidar com o instinto de autopreservação, mas existem técnicas para isso. Existem a forma de você entender em que fase as pessoas estão, se elas estão vivendo um momento de traição e negação, ou se elas estão vivendo um momento de identidade e busca de solução. E falar o idioma, né, ser o terapeuta organizacional. O líder passa a ser o terapeuta organizacional, Bruno. Muito interessante, Walter. E a gente vê, né, um dos principais papéis do líder é saber tomar a decisão da melhor forma, né? E fazer isso com segurança para os demais. Eu acho que no momento, uma das coisas que a gente mais precisa é isso, né? Alguém que tenha conhecimento e condições de tomar decisões de forma correta. Ô, Walter, não chegaram novas perguntas aqui ainda. Bom, chegou uma, deixa eu ver aqui. Do Fábio Fernandes. O frugal implica também fazer para toda a cadeia de valor? Como convencer a cadeia de valor a participar, vamos dizer assim, dessa questão frugal? Muito boa pergunta, Fábio. Obrigado. É inteligente a pergunta. Por quê? Porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, a gente, sim, tem envolvido os fornecedores, tem envolvido a cadeia nos projetos nossos de frugalização.
o que era os Tech Days, né? A gente faz muito em grandes corporações, indústria de alimentos, a gente faz os Tech Days, Bruno, onde a gente chama os fornecedores, né, para trazerem as inovações, trazerem as novidades, Agora a gente está trazendo os fornecedores para o que é que dá para tirar do produto e o que dá para tirar É um novo paradigma, né? O paradigma frugal, ele não é o paradigma da abundância, ele é o paradigma da escassez, tá? Então, ou seja, os mesmos Tech Days são usados para depenar produto. Depenar produto. Pessoal, vamos depenar o produto aqui para ver o que a gente consegue. Então, muito bem lembrado pelo Fábio Fernandes, né? Isso. Muito bem lembrado pelo Fábio Fernandes. Envolva a cadeia, ninguém faz nada sozinho, trabalhe em aliança, em parceria com a cadeia, transforme os Tech Days em Depena Days. Ô, Walter, tem uma outra pergunta / comentário aqui do Jorge Matar. Vou ler aqui para vocês. Legal o conceito de frugal. A própria definição da palavra econômico ajuda a reforçar o que o Walter explicou. Minha questão é para reflexão. Associar alguns princípios do Scrum ao conceito de frugal ajudaria a gerenciar expectativas e entregar resultados, ou seja, econômico, rápido, escalonado. Lança, testa, valida e melhora. Faz sentido? Acho que essa conexão do Scrum com o frugal. Um afetuoso abraço ao Jorge Matar, um craque também da inovação. Aprendi muito com ele na Nestlé. Matar, sim, faz todo sentido. Inclusive, nas rodadas que a gente tem feito, a gente tem usado o Scrum, tem usado o Agile, as técnicas ágeis, para fazer com que essas mudanças que a gente idealiza aconteçam rápido. Porque não é só pensar em frugalizar, né? Tem que fazer acontecer, né, Matar? Você que sempre muito objetivo, sempre vamos fazer. Aliás, a época de crise, Bruno, é uma época de fazeção, tá? Não é uma época de plano, é uma época de fazeção. Então, o que o Matar está dizendo, Agile na veia, Scrum, reuniões rápidas, semanais, para ver se a gente está fazendo ou se a gente está planejando, nota 10. Muito bem lembrado e um forte abraço para você, Matar. Tem uma pergunta aqui também do Francisco Trípode, bem conhecido nosso. Ele pergunta se tem algum incentivo relacionado à inovação frugal hoje. Deixa eu até ler a pergunta completa aqui. Boa, muito bem pensado. Muito bem perguntado, porque de 3 meses para cá abriu-se um leque de novas possibilidades para incentivar a inovação. E frugalizar também é inovar. Então, quando você está fazendo uma reunião com os seus fornecedores para depenar o produto, quando você está avaliando o portfólio, tudo isso é horas homem, salários, investimento em inovação para a tua companhia. Então, além da lei do bem, né, que muito pouca gente usa direito, tá? E são mal assessorados, posso falar isso. Nós somos craques nisso, nós fomos os primeiros e mais especializados em incentivos fiscais. Então, além da lei do bem, tem várias possibilidades, vários financiamentos com juros até negativos. Muito bem lembrado pelo Trípode, usem adequadamente os incentivos fiscais, porque eles estão aí para isso, para você encontrar recurso para mexer no teu produto, mexer no teu portfólio, envolver teu fornecedor e financiar a inovação. Isso é uma coisa importante, pessoal, não tem nada a ver com o assunto de hoje, pelo menos não diretamente, mas muitas empresas ainda hoje têm condições de utilizar, cumpram os pré-requisitos e não utilizam incentivos à inovação. Então, isso é uma briga, até eu estou no departamento de inovação há 7, 8 anos, Walter está muito mais tempo nesse mundo. Esse assunto é quase como uma lenda urbana. Desde que eu entrei 8 anos atrás, a gente escuta que existe muito dinheiro na mesa. Obviamente, é um dinheiro carimbado, um dinheiro que é difícil de utilizar, tem seus processos. Bom, o governo não vai dar dinheiro de graça para qualquer um, assim, depois estar na conta e não ter que ter um controle. Então, existe um motivo para isso. Mas, ao mesmo tempo, o uso acaba sendo muito baixo. Pelo que a gente vê de números em BRAP, FAPESP, faltam bons projetos. Então, aproveitem isso. Tem um comentário aqui da Tâmara também que eu achei bem legal. Tâmara Alvarenga de Araújo, que ela comenta que na Alemanha, no sistema de transporte, os tickets,
eles não são QR Code, nada do tipo, eles ainda são validados, vamos dizer, com aquelas maquininhas de carimbo na entrada dos trens e dos metrôs. Então você vê, né, tem muitas vezes que onde ela quis chegar, que nem sempre você precisa ser super inovador, super tecnológico para resolver um problema. E Walter, indo já para os nossos finalmente aqui, já estamos a uns 40 minutinhos, eu queria que você desse uma dica para o pessoal, para os nossos ouvintes, em relação à inovação frugal. Se você pudesse, sabe, deixar uma mensagem para eles, qual mensagem você deixaria? Eu vou deixar uma mensagem muito forte. O papel do manager, o verdadeiro papel do líder, não é seguir tendência. Quando está todo mundo na descida, eu sigo na descida. O papel do líder é mudar tendências, Bruno. Foi um pouco o que você fez aí na área de inovação, né? Quando você entrou, você mudou o departamento de inovação de uma maneira espantosa. Você liderou o change, você inverteu tendências. Líder, você, se quiser realmente progredir e ter uma trajetória de sucesso, você tem que ser um mudador de tendência. A tendência é todo mundo para baixo agora. É brecar, é cortar as verbas, é ninguém fazer nada que não for absolutamente necessário, cortar todos os custos e, se possível, ficar em depressão também ajuda, né? Essa é um pouco a regra que está vigindo. Então, imagine, o cardume de peixe está todo indo para lá. O líder é o cara que desgarra do cardume e vai para o outro lado. O que significa ir para o outro lado? Significa inovar. Inovar na época de recessão, inovar na crise. Nós demos aqui nesse rápido e prazeroso encontro com vocês, nós demos algumas dicas de como inovar na crise. Mas existem mais detalhes, estude Yuga, estude Frugal, mande e-mail para Bruno, para Walter, desgarre do cardume e seja líder, inove na recessão. As pessoas continuam tendo necessidades, as empresas continuam tendo necessidades, estão bombando, continuam bombando, a indústria farma vai bombar, os bancos vão continuar bombando, os supermercados, a revolução dos supermercados, quem estava fazendo a transformação digital acelerou, está saindo na frente, tem um monte de oportunidades. Não se deixe tomar pelo cardume. Ponto. Walter, muito obrigado. Obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite, ter passado esses últimos 40 minutos aqui com a gente. Pessoal, agradeço a todos também pela participação. Como o Walter colocou, qualquer dúvida que vocês tenham, mandem e-mail para a gente. Vocês têm os meus contatos, provavelmente. Se não tem, vocês conseguem acessar facilmente a gente em LinkedIn, no site da Câmara, no site da própria Piratiani. Então, contem muito com a gente. Tudo que vocês precisarem, podem falar conosco. E na semana que vem estamos de volta, na quinta-feira também às 9 da manhã, com o nosso próximo webinar. E quem quiser acessar o webinar de hoje, mandar para os amigos, compartilhar, acessar os últimos webinars também, é só acessar nossa página no YouTube, que a partir da manhã esse vídeo já está disponível. Então, obrigado a todos novamente. Walter, até a próxima. Nós aqui agradecemos, um abraço a todos. Qualquer dúvida também estou à disposição, viu, Bruno? Para tirar dúvidas, Piratiani, sigam-nos nas nossas redes sociais. Abração para todos. Até mais, pessoal.